Galera, todo mundo sabe que além de lutas incríveis, Naruto possui uma ótima narrativa, e Boruto está indo para o mesmo caminho. Porém, a infância de muitos personagens foi bem difícil, não é mesmo? E isso influenciou diretamente no desenvolvimento de cada um deles. Por isso, no vídeo de hoje, eu separei uma lista com as histórias mais tristes em Naruto e Boruto. Então já prepara o lencinho, porque é uma história mais triste do que a outra. Só uma pessoa com coração de pedra para não sentir nada com essas histórias. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. Galera, não é só de momentos felizes que se vivem os animes e os mangás. E o Kishimoto não tem pena de fazer os personagens dele sofrer. Tem cada história nessa lista que, olha, dá uma vontade muito grande de chorar. Principalmente aquelas dos personagens com infância triste. Fala a verdade, não corta o coração ver uma criança sofrendo, sendo que a criança não fez nada para merecer tanto sofrimento. Tadinhas. Mas sabe o que também me deixaria triste? Se você, meu caro ou minha cara ninja, não deixar o like no vídeo. Poxa, hein? Não se esquece de dar o joinha, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Isso vai me ajudar e eu ficarei muito feliz. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E para começar, nada mais justo do que pela história do protagonista, não é mesmo? Bom, o Naruto Uzumaki não teve uma infância fácil. Quando ele ainda era um bebê, a 9 caudas foi selada no corpo dele pelo pai dele, o Minato Namikaze. E ele fez isso com o objetivo de salvar a Vila da Folha. Mas durante esse processo, galera, o quarto Hokage junto com a esposa dele, a mãe do Naruto, Kushina Uzumaki, morreram. Assim, ambos sacrificando a vida deles pelo bem de Konoha. E aí, quem se lembra das últimas palavras deles para o filho? Nossa, essa cena é de cortar o coração, fala a verdade. Bom, e desde então, além de ter crescido órfão e ter que se virar sozinho, o Naruto foi visto por muitas pessoas como um monstro. E não só pelas pessoas que tiveram familiares mortos pela Kurama, mas também por outras pessoas que nem sabiam disso. Ah, e vale lembrar que ele não sabia que era um Jinchuriki. E ele fazia várias brincadeiras e travessuras para chamar a atenção das pessoas que desprezavam ele. Tanto no mangá quanto no anime, vimos que o maior sonho do Naruto é se tornar Hokage e ser reconhecido pelos cidadãos de Konoha. E por isso, ele parou de chorar e se tornou um shinobi. E o resto vocês já sabem, não é mesmo? E mesmo com muitas dificuldades, nunca desistiu e se tornou o 7º Hokage. Ele tava certo, Datebayo. Próximo temos Sasuke Uchiha. E o Sasuke, galera, foi outro personagem que teve uma infância difícil. E desde pequeno, ele sempre procurou o reconhecimento do pai, Fugaku Uchiha. E por isso, ele treinava ao máximo para superar o prodígio do clã, Itachi Uchiha. E apesar da rivalidade, o Sasuke sempre admirou o irmão mais velho. E ele o procurava constantemente quando queria aprender ou aperfeiçoar algum jutsu. Mas, depois de uma noite, tudo mudou. Ao chegar na parte da vila que era direcionada ao clã Uchiha, o Sasuke se deparou com todos do clã mortos, incluindo seus pais. E ao questionar o Itachi o que estava acontecendo, ele foi colocado no Tsukuyomi. E galera, ele viu diversas vezes todos que ele amava sendo executados. E lembrando que nessa época, ele tinha apenas 7 anos. Algo muito chocante para qualquer pessoa, principalmente para uma criança. Bom, e desde então, o objetivo do Sasuke foi matar o Itachi e restaurar o clã. Mas depois que realizou seu sonho, ele descobriu o porquê do massacre do clã Uchiha e que o irmão estava impedindo um golpe de estado. Então, mais uma vez, ele se sentiu mal e decidiu que se vingaria, assim querendo destruir Konoha. E ao longo dos episódios, vimos o quanto o personagem estava tomado pelo ódio. Bom, a história do Sasuke é uma das mais tristes, visto que não foi só na infância que ele sofreu, mas sim ao longo de todo o anime. Ainda mais porque ele optou por seguir um caminho diferente do Naruto e caiu na maldição dos Uchihas. Mas de vingador, ele se tornou um protetor de Konoha e construiu uma bela família com a Sakura. Graças a Hagoromo tudo deu certo. Próximo temos o Gaara. E a infância do Gaara é bem similar à do Naruto em vários aspectos. Por exemplo, quando ele ainda era um bebê, ele teve o Shukaku selado em seu corpo. E isso foi uma ordem de seu pai, o 4º Kazekage, Hasa. Ele também era visto por todos da aldeia como um monstro. E também tinha dificuldades em interagir com outras crianças, a não ser pelos seus irmãos mais velhos, Kankuro e Temari. Mas diferente do Naruto, ele tinha uma pessoa com quem ele podia contar para tudo, o seu tio materno Yashamaru. E quando o Gaara prejudicava os outros sem querer, ele ia correndo para o Yashamaru. E além de entender que as ações do Gaara eram feitas por conta da besta, ele sempre fazia de tudo para que o menino se sentisse
disse melhor. Olha só, ele era um bom tio. Porém, galera, após o conselho de Tsunagakure considerar que as ações do Gaara estavam ameaçando a aldeia, o Hasa decidiu testar o Gaara e mandou o Yashamaru atacá-lo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E vocês com certeza se lembram dessa cena, não é mesmo? O Yashamaru disse que a mãe do Gaara nunca amou ele, e que ele afrontou o garoto por conta própria. E eu confesso que foi bem duro assistir essa parte, é de cortar o coração, galera. A princípio, o Gaara tentou acreditar que aquilo foi uma ordem do pai, mas depois das palavras do Yashamaru, tudo mudou, pois ele começou a pensar que ninguém mais se importava com ele, assim se tornando uma pessoa muito rancorosa. No começo de Naruto clássico, vimos o quanto o personagem era assustador e temido, até mesmo pelos seus irmãos, olha isso. Mas depois de lutar contra o Naruto e reconhecer que eles tinham muito em comum, o Gaara se tornou alguém disposto a ajudar todos, mesmo que a maioria tenha desprezado ele na infância. Em Naruto Shippuden, vimos que o Gaara foi nomeado o 5º Kazekage, cargo que ele ocupa até hoje. E ele fez muito para Tsunagakure, se sacrificando na luta contra o Deidara para salvar todos da vila. Isso sim é uma história bonita, não é mesmo? O Gaara é um dos personagens que conseguiu dar a volta por cima. Haku e Yuki. O Haku é um dos sobreviventes do clã Yuki e que vivia no país da água. Ele sempre foi um jovem muito calmo e apesar de não gostar muito de lutar, ele tinha rapidez para aprender qualquer ninjutsu. Um certo dia, a mãe dele descobriu que o garoto conseguia manipular o gelo e tinha herdado a Kekkei Genkai do clã. Aliás, galera, tem um vídeo aqui no canal sobre as Kekkei Genkais mais poderosas no anime. Depois confere aí. Bom, e com isso a mãe do Haku ficou muito preocupada, pois as pessoas que herdavam esse poder eram vistas como ameaças para o restante da vila. E o pai dele, galera, foi uma dessas pessoas, que matou a esposa na frente do filho e planejava fazer o mesmo com o Haku. Mas o Haku acabou matando o próprio pai e indo viver sozinho em Kirigakure. Tenso, hein, galera? Fala a verdade. Bom, até que um dia, um dos 7 espadachins da névoa, Zabuza Momochi, sentiu pena do Haku e fez uma proposta, que era se juntar a ele e se tornar uma arma para defendê-lo. E o garoto viu que para sobreviver e para ajudar a única pessoa que fez ele sair da solidão, ele precisava se tornar alguém muito forte e útil, sem se importar se aquilo iria machucá-lo ou não. Depois de aceitar a proposta do Zabuza, o Haku foi treinado pelo espadachim, assim aprendendo a usar selos de mão, pontos de acupuntura, que eram aquelas agulhas que ele jogava nos outros. E galera, como vimos, a dupla apareceu em Naruto clássico, e eles tinham um objetivo, matar o construtor de pontes que atrapalhava os negócios do Gatou. E esse Gatou era um magnata que secretamente era um traficante de drogas, e ele tentava assumir o controle do país das ondas. Infelizmente, o Haku não teve o mesmo fim que os outros personagens citados, e ele morreu ao entrar na frente do Chidori do Kakashi. E ele fez isso tentando impedir que o jutsu do Kakashi matasse o Zabuza. E isso nos proporcionou uma das cenas mais emocionantes do anime. Quem não se lembra quando o Zabuza disse que as palavras do Naruto o cortavam mais do que uma lâmina? E também quando o Zabuza pediu para que o Kakashi o levasse ao lado do Haku. Assim os dois morreriam lado a lado. E se você não se emocionou com essas cenas, você tem coração de pedra. Seguindo, temos Nagato Uzumaki. Bom, durante a Segunda Guerra Mundial Ninja, o Nagato viveu com seus pais em um vilarejo perto de Amegakure. Um dia, 2 shinobis de Konoha invadiram a casa dele procurando comida, e esses 2 shinobis não sabiam se o lugar ainda era habitado. Os pais do Nagato atacaram esses ninjas, pois acharam que seriam mortos, e assim o Nagato poderia escapar. Os 2 shinobis de Konoha confundiram eles com inimigos, assim executando os pais do Nagato. O Nagato, quando viu isso, despertou o Rinnegan e matou os invasores. E essa foi a primeira grande perda dele. Calma aí que tem mais, a vida dele foi muito triste. Sem família, o Nagato caminhou sozinho e não recebeu nenhum tipo de ajuda. E isso nos leva à cena do cara que negou pão ao Nagato, o cara mais fio das unhas do anime. Quem se lembra desse cara? Esse é o verdadeiro vilão do anime. E por conta disso, o Nagato quase morreu de fome. No caminho, o Nagato encontrou um cachorrinho que ele batizou de Shibi. E mais tarde, ele esbarrou com Yahiko e Conan. E os 3 se tornaram grandes amigos. A partir dali, os 3 começaram a viajar em busca de alimentos para sobreviver. Na batalha entre o Hanzo e os 3 senins lendários, o Shibi acabou sendo morto. E o Nagato ficou muito triste. E quando a luta acabou, os 3 órfãos correram até os 3 senins lendários pedindo comida. A princípio, Orochimaru sugeriu que os matassem,
mas o Jiraiya decidiu ficar para ajudar os 3 órfãos. Depois de ver o Rinnegan do Nagato, o Jiraiya começou a treinar os 3 para se protegerem. E após alguns anos, o Jiraiya sentiu que os 3 estavam preparados. Assim ele deixou a Vila da Chuva e voltou para Konoha. Depois disso, o Yahiko, o Nagato e a Konan decidiram criar uma organização para acabar com as guerras e trazer a paz. E nós estamos falando da Akatsuki. Inclusive, temos um vídeo falando sobre ela e sobre as organizações mais perigosas no anime. O link vai estar no card, confere lá depois que você terminar esse vídeo aqui. Bom, e com a morte do Yahiko, sendo essa a terceira grande perda do Nagato, tudo mudou. O Nagato entendeu que o mundo só conheceria a paz através da dor. E como sabemos, depois disso ele adotou o pseudônimo de Pain, assim se tornando um dos maiores vilões do anime. E aí galera, esses acontecimentos influenciam completamente na história do anime. Bom, e mais pra frente, o Naruto luta contra o Pain e convence o Nagato a voltar para o caminho da bondade. O Naruto faz isso com o famoso discurso no jutsu. E como uma forma de recompensar todo o mal que ele fez, o Nagato usou o Rinne Tensei e reviveu todos que haviam sido mortos no ataque que ele fez a Konoha. Seguindo, temos Itachi Uchiha. E galera, o Itachi é um dos personagens mais complexos da obra, justamente por causa da história dele. No começo, muitos achavam que o prodígio do clã era um vilão, mas depois de descobrir a verdade sobre o massacre do clã Uchiha, a opinião de várias pessoas mudaram, inclusive a minha. Fala a verdade, não tem como não mudar. Bom, e o Itachi é o filho mais velho de Mikoto e Fugaku, e ele sempre foi considerado um gênio perto dos outros que fizeram parte da mesma geração que ele. E justamente pelos seus padrões de batalha serem extremamente elevados, o Itachi aos 4 anos já havia presenciado inúmeras vidas sendo perdidas na terceira grande guerra mundial Shinobi. Com isso ele teve traumas emocionais. Isso fez com que o Itachi se tornasse extremamente pacifista. Mas se a história fosse só essa, até tudo bem. Bom, aos 8 anos, o Itachi despertou o Sharingan, e ele sabia que enfrentaria muitos desafios a partir dali. E desde então, ele passou grande parte da sua infância estudando a história de Konoha, e se dedicando ao máximo para se tornar um grande Shinobi. E ele conseguiu. Aos 7 anos, ele se formou na Academia Ninja, passou no exame Chunin aos 10 e se tornou Capitão Danbu aos 13 anos. O cara é um gênio, fala a verdade. Bom, apesar de grandes feitos como Shinobi, o Itachi tinha ideais diferentes do restante do clã. E por conta disso, ele causou diversos atritos com outros membros, menos com o Shisui, que tinha o mesmo pensamento que ele. Mais tarde, eles se tornaram grandes amigos e partiam para missões juntos. Infelizmente, no decorrer da história, o Shisui teve seu olho arrancado pelo Danzo. E antes de cometer suicídio, ele deu o olho direito para o Itachi e disse que confiava o futuro nas mãos do Itachi. Com a morte do seu melhor amigo, o prodígio desperta o Mangekyo Sharingan. E galera, também temos um vídeo falando sobre os Mangekyo Sharingans mais poderosos no anime. O link vai estar no card, confere lá depois que terminar esse vídeo também. Bom, enquanto isso, os Uchihas planejavam derrubar Konoha. O Itachi, como um Anbu, foi encarregado de espionar a aldeia, mas ao invés disso, ele se tornou um agente duplo e começou a espionar o próprio clã. Ao descobrir que eles estavam planejando um golpe de estado, ele passou as informações para o terceiro Hokage. Embora o Hokage quisesse encontrar uma forma mais pacifista, o Danzo se encontrou secretamente com o Itachi e o fez escolher entre a vida dos membros do clã ou a do seu próprio irmão. Poxa, hein, galera, imagina ter que escolher uma dessas coisas. Eu que não queria estar na pele dele, coitadinho. Bom, na noite do massacre do clã Uchiha, o Itachi teve que matar todos os familiares e conhecidos, assim impedindo que o golpe de estado acontecesse. Ele poupou apenas o Sasuke e o fez prometer que iria atrás dele para vingar o clã. Ao se tornar um renegado, ele juntou-se a Akatsuki e contraiu uma doença, mas se manteve vivo até morrer nas mãos do próprio irmão. Lembrando, galera, o plot twist sobre a trágica história do Itachi veio quando ele já estava morto. E olha, por essa ninguém esperava. Próximo temos Kakashi Hatake. A infância do nosso querido sensei também não foi nada fácil, pois assim como os muitos ninjas citados nessa lista, ele perdeu muitas pessoas que amava. A primeira delas foi seu pai, Sakumo Hatake, e o pai dele cometeu suicídio após optar por salvar os seus companheiros e fracassar na missão. Por conta disso, todos da vila o repreenderam, até ele desenvolver depressão e se matar. Depois disso, o Kakashi seguiu as regras rigorosamente, principalmente aquela que dizia: as missões vêm antes dos companheiros de equipe.
E isso ficava cada vez mais nítido nas missões que ele fazia com o Obito, com a Rin e com o Minato. Em uma delas, a companheira de equipe dele foi capturada, e a princípio ele não queria abandonar a tarefa para salvá-la, mas foi graças ao Obito que ele mudou de opinião. Ainda bem que ele mudou. Infelizmente, nesse mesmo dia, o Obito acabou morrendo depois de ser esmagado por uma pedra. Mas como presente, ele pediu para que a Rin transplantasse um dos seus olhos no Kakashi. Depois disso, os dois se juntaram ao Minato e completaram a missão. Mas as perdas do Kakashi não pararam por aí. A Rin acabou sendo sequestrada e teve o Três Caudas selado nela. Sabendo disso, a Rin pediu para que o Kakashi a matasse, e ele recusou, galera. Então, a Rin se jogou na frente do Chidori dele e se matou. E isso foi um trauma muito grande, pois sua companheira foi morta pelas suas próprias mãos, mesmo ele não querendo que isso acontecesse. Como se já não bastasse perder os companheiros de equipe, ele acabou perdendo o Sensei no ataque do Nove Caudas à Aldeia da Folha. Isso fez ele se sentir ainda mais sozinho. Mas sabemos que graças ao time 7 e ao Gai, além de sair da depressão, o Kakashi soube que tinha pessoas que amavam ele. Assim, ele não se deixou ser levado pela vingança, mesmo tendo todos os motivos para isso. Próximo temos o Kawaki. E para quem está acompanhando o Boruto, viram que o Kawaki também não teve uma infância fácil. Na verdade, uma das mais difíceis que temos. Bom, desde pequeno, ele teve que trabalhar para ganhar dinheiro e com isso sustentar o vício do seu pai que bebia bebidas alcoólicas. E além de ser bastante explorado, o garoto ainda apanhava e passava fome. E fala a verdade, você ficou com raiva do pai dele. Bom, depois de um tempo, ele foi vendido para o Jigen, que acabou se tornando o novo pai do menino. No começo, parecia que a vida do Kawaki finalmente iria mudar, mas tudo isso se tornou uma ilusão. Assim que ele chegou no seu novo lar, ele foi levado para o laboratório do Amado, onde foi colocado em uma prisão fluida e com vários tubos. Não sabemos onde era pior, com o pai dele ou com o Jigen. Bom, além do Kawaki, nesse laboratório tinha outras crianças, e todos eles eram candidatos a se tornar o próximo receptáculo dos Otsutsukis. E adivinha quem foi o único que sobreviveu? Ele mesmo, o Kawaki. Depois de receber o Karma, ele passou por treinamentos terríveis, que tinham como objetivo torná-lo o receptáculo perfeito para o Jigen. Assim ele voltou a ser explorado. O Jigen sempre reforçava que o menino não tinha valor, e sempre batia nele toda vez que ele se questionava sobre o Karma. E o fato de ter sofrido tudo isso na sua infância, reflete no comportamento dele agora. E apesar de ter carinho pelo Naruto e pelo time 7 do Konohamaru, o Kawaki teve muitas dificuldades, pois ele não conseguia confiar em todos. Mas a cada dia que passa, ele está se tornando um verdadeiro cidadão de Konoha. E isso é graças à família Uzumaki que acolheu ele. Mas vamos continuar acompanhando o anime, pois tem muita história para rolar. Mas e aí, me falem nos comentários, qual a história mais triste para vocês? Acha que faltou algum personagem? Comenta aí. Bom, eu espero que você gostou desse vídeo. Se você gostou, deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos como esse. E se você não quiser perder o próximo vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. O Insta do canal vai estar na descrição. Corre lá porque eu tô respondendo todo mundo. Assiste os vídeos que estão passando pela tela, eu garanto que você vai se surpreender. Beijos, fui!